Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Aos que têm alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje nos fala sobre uma parábola que Jesus coloca, um exemplo de a luz como algo tão importante para nós. Se não tivéssemos luz agora, certamente teríamos grande dificuldade de enxergar, nós tropeçaríamos, cairíamos e certamente seria difícil de fazer qualquer atividade. Se estivermos no escuro e se a gente acender uma faísca de luz com um fósforo, essa faísca tem a capacidade de iluminar a escuridão, dando visibilidade para nós. Se nós dizemos que Jesus é a luz do mundo e o mundo caminha nas trevas, nós temos uma grande responsabilidade. Como o próprio Senhor já tinha dito nos evangelhos anteriormente: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É tão bonito quando a gente vê que os pais e padrinhos entregam para a pessoa que foi batizada a luz, dizendo: recebe a luz de Cristo. Ou seja, aquela pessoa que abraçou a fé, ela agora foi iluminada por Cristo para resplandecer em um mundo que vive nas trevas e na escuridão. É por isso que Jesus, ele quando veio na sua vida pública, ele quis exatamente revelar toda a verdade ao mundo. O grande problema é que muitos não enxergaram, preferiram ficar na escuridão do que encontrar a luz em Cristo. Mas nós que abraçamos a fé, nós não vivemos mais na escuridão, não somos chamados mais a viver no erro, mas somos chamados a viver na luz. E essa luz precisa brilhar dentro da escuridão, porque o padre deu um exemplo tão simples de um fósforo em um espaço escuro. Essa pequena chama tem a capacidade de iluminar já esse espaço. Imaginemos se nós vivermos exatamente como deveríamos viver na fé, sendo luz da humanidade, certamente o mundo não viveria em trevas. Ah, padre, mas nós somos cristãos, a minoria. Mas se essa minoria viver como luz do mundo, a gente já consegue vencer a escuridão. A escuridão pode ser grande, porém, se a nossa luz, mesmo pequena, tem a capacidade de iluminar a grande escuridão, ou seja, mesmo sendo poucos, pequenos, e a gente sabe que o cristianismo cada vez mais está sendo reduzido, ou seja, mais pessoas deixam a fé, mais pessoas
deixam de acreditar em Jesus, mais pessoas abandonam tudo. Mas nós, mesmo sendo minoria, ainda podemos ser luz para a humanidade. E aí está a grande questão, meus irmãos, de vivermos a nossa vocação de sermos sal, porque a comida pode ter todo o gosto do mundo, mas se ela não tiver sal, certamente não terá o mesmo sabor. Ou seja, nós é que damos o tempero ao mundo, somos nós que damos a alegria, a luz, a verdade, somos nós que temos essa missão. Por isso, não podemos desanimar, mesmo diante de tantas dificuldades que nós encontramos em propagar a fé. É tão difícil hoje de falarmos de fé, falarmos realidades de Cristo, mas para Jesus também não foi fácil. É nem tanto que Jesus falava e os fariseus e os doutores da lei queriam prendê-lo, matá-lo, persegui-lo. Para os discípulos também não foram fácil. São Paulo relata nas suas cartas o quanto que ele sofreu. Ele apanhou, foi preso. Quantas coisas aconteceu com São Paulo? Mas ele jamais desanimou. Ele sempre foi luz para a humanidade. E da mesma forma nós somos chamados a ser luz do mundo, porque não dá. É como Jesus disse, não dá para a gente acender uma lâmpada e colocar debaixo de um caixote, ou seja, ela não vai iluminar nada, ela vai estar escondida. Você que abraçou a fé não pode ficar escondido. Você que é a luz do mundo e que pelo batismo os seus pais lhe entregaram uma vela dizendo: você é a luz do mundo, você não pode ficar escondido com medo de falar daquilo que você abraçou como fé. Você precisa exatamente estar exposto para que a escuridão vá embora, mas que a luz, que é o próprio Cristo, resplandeça sobre a escuridão. Se a gente deixa que as trevas prevaleçam sobre a luz, nós fugimos da nossa vocação de sermos luz que ilumina a humanidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sair debaixo do caixote, como diz Jesus. Nós precisamos estar expostos ao mundo e dizer: nós somos cristãos e defendemos a nossa fé, independente do que venha a acontecer. Porque temos o conhecimento, e hoje a gente celebra um grande santo que é São Tomás de Aquino, um homem que muitos anos escreveu tratados de Suma Teológica sobre a fé, para comprovar cientificamente aquilo que nós acreditamos como verdade. Porque hoje, para o mundo, muitas vezes a fé é negada porque a ciência está em primeiro lugar. Ah, mas é comprovado pela ciência? Eu acredito. É como se Deus é comprovado cientificamente pela ciência, é cientificamente comprovado. Fiz uma redundância agora. Ou seja, se Deus não for comprovado cientificamente, ele não existe? Porque é isso que os cientistas falam. Por que será que os cientistas são ateus? Porque eles nunca conseguiram, preste atenção, cientificamente comprovar Deus. Mas não vão conseguir nunca. Por quê? Porque o que é bonito, muito, e aí a gente pega São Tomás, pega também Santo Agostinho, e eles dizem o seguinte: como é que a parte de um todo pode compreender o todo? Não dá. É impossível que uma parte do todo possa compreender o todo, mas o todo pode compreender a particularidade. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? De que nós somos apenas um pedacinho, um grão de areia diante desse grande universo que Deus criou, e dessa grande imensidão que é Deus. Como é que nós queremos compreender Deus e explicar Deus cientificamente? É impossível, porque somos uma particularidade do todo. Mas o todo pode sim compreender a particularidade.
É por isso que Deus compreende e conhece a cada um, porque o todo conhece a particularidade, ou seja, Deus é o nosso tudo, Deus é o tudo. E por isso, meus irmãos, nós, com a ajuda desses santos, somos capazes de compreender melhor Deus. Não compreendemos e nunca vamos compreender Deus na sua totalidade, porque somos limitados para isso. A nossa humanidade nos limita. Mas chegará um dia em que Deus se revelará, porque olha que bonito que a palavra diz: tudo será revelado, tudo tornar-se-á manifesto, tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Até mesmo Deus fala sobre ele, porque Deus ainda é encoberto ao véu, porque nós conhecemos a Deus por uma revelação de Jesus, e graças a Deus, Deus se encarnou para nos mostrar quem Ele é, porque senão a gente nem tinha conhecimento nenhum de Deus. Mas Deus quis questão de se revelar ao mundo, se mostrar quem Ele é, mas ainda nós não compreendemos a grandeza de um Deus que viveu no meio de nós. Foi por isso que mataram Jesus, porque não conseguiram compreender a grandeza de um Deus que se encarnou no meio de nós. Mas diz as profecias do livro do Apocalipse, onde Deus revelou ao evangelista João, que um dia nós estaremos diante de Deus face a face e compreenderemos quem verdadeiramente é a Deus, porque a gente vai ver Deus face a face. Ou seja, agora é limitado para nós o conhecimento de Deus, mas chegará um dia em que Deus se revelará para nós, como a própria palavra de hoje diz, que tudo se tornará manifesto. Por quê? Porque a luz prevalece sobre as trevas, enquanto somos apenas uma pequena luz numa grande escuridão. Mas quando chegarmos ao céu, a terra prometida que Deus tem reservado para nós, não haverá mais choro, nem dor, nem rancor, nem escuridão alguma. Ou seja, a luz brilhará sobre todos. Ou seja, nós compreenderemos de fato, porque a luz eliminará as trevas para sempre. Olha que bonito isso, gente. Se a gente pega as Sagradas Escrituras, a gente compreende o quanto Deus se deu para nós. Nós te pedimos, Jesus, por essa liturgia, a grande graça de nunca esquecermos um dia que nosso batismo, os nossos pais e padrinhos lhe entregaram uma luz, dizendo: vós sois a luz do mundo. E que a gente possa viver essa grande realidade que Deus nos chama a viver como cristãos. Vós sois a luz do mundo. Vamos juntos, irmãos e irmãs, apresentar